Olá, eu sou o Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D e sejam bem-vindos ao vídeo de receptor tirosina-quinase. Vamos ver que o receptor de tirosina-quinase nada mais é do que um receptor de insulina. Neste vídeo eu vou falar para vocês a principal função da insulina, ou melhor, a função mais lembrada a respeito da insulina. Vejamos que o receptor de tirosina-quinase, o receptor de insulina, é uma proteína integral e também uma proteína heterotetramérica. Isso quer dizer que essa proteína é formada por duas subunidades alfa e também duas subunidades beta. Vejamos na figura que as subunidades alfa estão localizadas no lado extracelular. Por sua vez, as subunidades beta estão localizadas no espaço entre a membrana plasmática e também no lado intracelular. Nós vamos ver como que a insulina interage com o receptor de tirosina-quinase e como que isso leva aos eventos fisiológicos deste receptor. Vejamos que a ligação da insulina nas subunidades alfa ocorre da seguinte maneira. Ocorre, então, uma ligação de duas moléculas de insulina nas subunidades alfa da proteína tirosina-quinase. Isso porque as subunidades alfa são aquelas subunidades localizadas no lado extracelular. Isso faz com que ocorra uma alteração conformacional nas subunidades beta. Na verdade, vai ocorrer uma atração das duas subunidades beta após ocorrer a ligação de duas moléculas de insulina nas subunidades alfa. Isso faz com que, pessoal, essas subunidades beta sejam fosforiladas nos resíduos de tirosina. Ocorre, então, uma autofosforilação das subunidades beta. Vejamos que a autofosforilação das subunidades beta faz com que a subunidade beta passe a ter uma atividade de tirosina-quinase. Já vimos que quinase é aquela proteína que consegue fosforilar. Uma tirosina-quinase é a proteína que vai fosforilar resíduos proteicos que contêm o aminoácido tirosina. Esses substratos proteicos recebem o nome de substratos receptor da insulina, ou da forma abreviada IRS, substratos receptor da insulina. Vejamos que há dois principais tipos de IRS, o IRS1 e o IRS2. O que quer dizer, então? Após a ativação da subunidade beta, a fosforilação dos substratos proteicos, que são os substratos receptores de insulina, isso vai desencadear várias funções hormonais. Neste vídeo, nós vamos falar especificamente a respeito do trânsito de glicose, uma vez que, possivelmente, este é o evento fisiológico mais lembrado da insulina. Vejamos, então, que a estimulação da tirosina-quinase vai permitir a difusão facilitada de glicose. Olha como isso ocorre. Após a autofosforilação das subunidades beta, ocorrerá a estimulação de vesículas contendo o receptor GLUT4. Este receptor GLUT4 é o receptor que permite a difusão facilitada da glicose e está localizado principalmente na musculatura esquelética estriada e também no tecido adiposo. Ocorrerá, então, a mobilização da vesícula contendo o receptor GLUT4 do citoplasma da célula para a membrana plasmática da célula. Vejamos que na membrana plasmática da célula ocorrerá a inserção dessas proteínas dos receptores GLUT4, que, conforme disse, vai participar da difusão facilitada da glicose.
Na playlist de fisiologia celular, nós aprendemos que a difusão facilitada é um evento que ocorre com o auxílio de proteínas. Difusão, nós vimos que é o transporte de moléculas da região de maior para a menor concentração. E se ela é facilitada, esse transporte ocorre por meio de proteínas. No nosso exemplo atual, a proteína é a proteína GLUT4, que permite a difusão facilitada, ou seja, o transporte de glicose da região de maior concentração da corrente sanguínea para o interior da célula. E como que isso vai acontecer? Este receptor de GLUT4 vai passar por uma alteração conformacional. Esta alteração vai abrir um poro que permite o trânsito de glicose. Assim, quando a glicose estiver mais concentrada no lado extracelular na corrente sanguínea, esta glicose vai passar pelo interior desses poros e ganhar o interior da célula. Com o receptor GLUT4, quais células serão auxiliadas? A musculatura esquelética estriada e também o tecido adiposo. Veja que outros órgãos, tais como o rim, o encéfalo, não serão afetados pelo receptor GLUT4, uma vez que esta proteína não existe nesses órgãos. Ou seja, a fisiologia do fluxo da glicose não é alterada pela estimulação da tirosinoquinase, que permite a inserção de receptores GLUT4. Vamos ver agora uma animação a respeito do receptor de tirosinoquinase. A figura mostra um fragmento da membrana plasmática de uma célula e inserida na bicamada fosfolipídica uma proteína chamada de receptor tirosinoquinase. Este receptor vai ser estimulado por duas moléculas de insulina. A porção da proteína que será estimulada é a subunidade alfa, uma vez que essas duas subunidades alfa estão localizadas no lado extracelular. Esta estimulação permite uma alteração conformacional da proteína, a aproximação das duas subunidades beta. Isso vai fazer com que estas subunidades beta passem por um processo de autofosforilação. Esta autofosforilação vai estimular outras proteínas, conhecidas como IRS, e isso vai desencadear uma cascata de eventos bioquímicos. Vamos ver nesta videoaula em específico a mobilização de vesículas contendo receptores GLUT4 do citoplasma para a bicamada fosfolipídica. Então veja bem, após a autofosforilação das subunidades beta, ocorrerá uma cascata de eventos bioquímicos que vai mobilizar a vesícula do citoplasma para a bicamada fosfolipídica. Agora sim, esses receptores GLUT4 inseridos na bicamada fosfolipídica permite a difusão facilitada da glicose presente na corrente sanguínea para o interior da célula. Lembrando que difusão é o processo no qual as moléculas passam da região de maior para menor concentração. E a difusão facilitada, por sua vez, ocorre quando há proteínas que permitem este fluxo de moléculas. Neste vídeo, vamos ver que a proteína GLUT4 passa por uma alteração conformacional, abre-se um poro e, por meio desse poro, o excesso de glicose na corrente sanguínea vai ser transferida para o interior da célula, o processo de difusão facilitada. Vamos rever a animação do receptor de tirosinoquinase.
Vejamos agora a alteração no metabolismo de carboidratos. Então, pessoal, com a deficiência insulínica, isso diminui drasticamente a captação de glicose, principalmente no tecido muscular e também no tecido adiposo. Isso porque, conforme nós vimos, a estimulação da tirosinoquinase permite a fusão de vesículas na membrana plasmática, a inserção de receptores GLUT4, que faz a difusão facilitada da glicose. A insulina, então, estimula a captação da glicose plasmática. Agora veja bem, se ocorrer uma deficiência, uma diminuição insulínica, isso obviamente vai diminuir a estimulação da tirosinoquinase, que por sua vez vai diminuir a fusão de vesículas na membrana plasmática que contém os receptores GLUT4. Isso vai ocasionar que a glicose não será captada para a célula. Vejamos que isso leva a outras alterações por causa da deficiência insulínica. Com a deficiência de insulina, ocorrerá a ativação da via gliconeogênica hepática. Isso vai aumentar ainda mais a liberação de glicose, ou seja, ocorrerá maior aporte de glicose na corrente sanguínea. E, ao mesmo tempo, ocorrerá a queda do conteúdo do glicogênio muscular. Lembrando que o músculo apresenta os receptores GLUT4 que permite a difusão facilitada da glicose. A glicose, nós já sabemos que é um monômero que vai formar uma longa cadeia de glicogênio. Com a diminuição de insulina, não ocorrerá a inserção de receptores GLUT4 na musculatura e isso vai impedir a formação de glicogênio. Agora vejamos que, quando os valores de glicose sobem acima de 180 mg por decilitro, a glicose não é mais totalmente reabsorvida pelos túbulos renais. Isso vai gerar algumas complicações. Vejamos que valores então superiores a 180 mg de glicose por decilitro de sangue leva a um quadro de glicosúria. Glicosúria significa glicose na urina. A urina fica doce. Por isso que é comum os pacientes diabéticos falarem que há formigas próximos aos vasos sanitários. Por que vai ter formiga? Por causa do excesso de açúcar, o excesso de glicose na urina. Além disso, ocorre um quadro de poliúria. Poliúria é o aumento da frequência urinária. Este aumento da frequência urinária vai levar como consequência uma perda excessiva de água pela urina. Isso, obviamente, vai causar uma desidratação no paciente e essa desidratação, por sua vez, leva à estimulação do centro da sede, ocasionando o que nós chamamos de polidipsia. Polidipsia nada mais é do que o aumento da ingestão de água. Então, pessoal, por causa do aumento do volume urinário, o paciente diabético, obviamente, precisa aumentar a ingesta de água, ocasionando polidipsia. Gente, a respeito do receptor de tirosinoquinase, era isso que eu gostaria de falar para vocês. Espero que tenham gostado e que essas informações tenham contribuído com a sua formação. Muito obrigado por assistir o meu vídeo e até o próximo.